Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica, hoje nesta quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, para fazermos a nossa meditação do Evangelho. Vamos ao Evangelho do dia de hoje. O Evangelho de hoje está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele, reuniu-se grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, no texto que acabamos de ouvir, Jesus conta uma parábola para a multidão, para, a partir dela, explicar como que é o reino de Deus e como que é o processo de evangelização, ou seja, o escutar a voz de Deus, a nossa fé, a fé que é baseada na palavra de Deus. E como a planta deve ser cuidada, regada, a palavra de Deus plantada em nós, o amor de Deus plantado em nós, ele deve dar frutos. Só que depende muito da forma como nós recebemos a palavra de Deus. Recebemos a vontade de Deus em nós. Recebemos esse grandioso amor de Deus em nós. Vai depender de como o nosso coração está sendo fértil ou não, cuidado ou não, para que essa fé minha, ela possa dar frutos. Por isso, Jesus aqui conta a parábola comparando a nossa relação com Deus com o semear a semente. O que é a semente? A semente, o agricultor vai, planta, só que para ela crescer depende muito do terreno, se ele é bom ou não, se o terreno é pedregoso, se ele recebe sol, se a plantação é profunda, depende muito. Dependendo da situação, se as situações adversas, pragas, animais estiverem ali do lado, essa planta não pode crescer. Também é a mesma coisa a nossa fé, a nossa relação com Deus. Vamos dar uma olhadinha no texto. Olha só. O semeador saiu para semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Essa parte da semente aqui
foi até plantada, mas foi levada pelos ventos, pelos pássaros. Ninguém cuidou dela. Então, é impossível que ela crescesse, né? A nossa fé, se a gente não cuidar dela, ela pode se perder. Veja, hoje existe várias doutrinas diferentes, sobretudo na internet. Assim como a semente que foi levada pelo vento, nosso coração não pode deixar se levar, a nossa fé não pode esfriar por causa desse problema, dessa situação. Deve firmar, deve ser plantada no coração firme. Uma vez decidiu, que se decida por Deus, mesmo que venha ventos contrários. A segunda parte da semente caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou. Terreno pedregoso, até brotou, mas foi raso. Veja, a nossa relação com Deus, ela não pode ser superficial. Devemos deixar Deus atingir o nosso interior, o mais profundo do nosso ser. É lá, no nosso coração, que vai criar raízes. Portanto, assim como a semente que caiu na terra, brotou, mas como não tinha raiz, se foi. A sua fé está enraizada em quê? Faça essa pergunta para você. E vem a terceira parte, que é a mais importante. Finalmente caiu, a última parte caiu em terra boa, produziu frutos. Ou seja, a terra que ela caiu era muito boa e por isso deu frutos. 100, 60, 30. Veja, por que ela deu fruto? Tinha raízes, era profunda, o terreno era bom, acolheu bem a semente, não tinha pedras. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, a nossa fé também tem que ter raízes firmes, alicerçadas em Deus. Porque senão, na hora que apareceu os pedregulhos, como apareceu lá na outra parte das sementes, vai sufocar. Não vai crescer. Logo, a nossa relação com Deus deve ser profunda, ter raízes. E apenas tendo raízes, estando firme, que ela vai dar frutos. E o final do texto diz: quem tem ouvidos, ouça. Para escutar, para que a nossa fé cresça, dê frutos, é necessário ter ouvidos para escutar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deixa aí no canal o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.